Olá, gente. Eu me chamo Advaldo Castro e este é o Jambu, onde o improviso treme. O podcast que mergulha na história da música instrumental produzida aqui em Belém. A Amazônia é um laboratório de ritmos onde a floresta dita o pulso e as águas barrentas conduzem a batida, transformando cada atabaque em um elo ancestral. Neste episódio, recebemos o músico Márcio Jardim, ao lado de seus filhos Wesley e William, revelando como a percussividade da terra germinou novos talentos. Entre a tradição do trio Manari e a inovação das novas gerações, este jardim musical floresce como uma salvaguarda da nossa identidade sonora. É a história de um legado familiar que, na prática, transforma a cultura em um eterno aprendizado. Mergulhe conosco neste encontro, onde a música instrumental se faz raiz e fruto. Hoje o Jambu está com 3 jardins. Márcio, Wesley e William, a família Jardim. Gente, é um grande prazer recebê-los aqui. Muito obrigado pela presença, Wesley. Obrigado. Agradeço pelo convite. E eles vão fazer muita música e falar muita história aí pra galera. Prazerzaço aqui, tá aqui com essa galera, né? Família aí. A gente vai contar umas histórias aí. Prazer estar aqui contigo, né? Que também para mim é referência. Teu pai, grande percussionista, né? Uma referência para mim, acho que para música instrumental em geral. E é dos tambores, né? Isso é mais importante. Valeu. Obrigadão, gente. Bom, então vamos começar aqui com o Márcio, que é o patriarca, daí que tá mandando na família. Né, Por Márcio? enquanto. O chefe. Vamos começar com o chefe. Márcio, fala um pouco da tua formação autodidata, da influência do Jorge Pandeiro, de como o instrumento entrou na tua vida, aquela história que a gente estava conversando um pouco. Pois muita gente não sabe, mas eu não sou paraense de raiz, né? Eu nasci no Maranhão e com 1 ano de idade vim para o bairro da Pedreira. Eu me considero um pedreirense mais do que paraense, vim direto para a Pedreira, é engraçado, né? Então, a minha família é uma família de músicos, sempre trabalharam com música, né? Meu avô era trombonista, meu tio também, e minha mãe cantora. Acho que tu já até conheceu ela, em umas passeios aí. Isso. Então, a influência total da família. A minha história realmente começa com pandeiro. Eu fui influenciado por um cara chamado Jorge do Pandeiro, que era pedreirense também, junto com o Ademizinho do Cavaco e Paulo Monteiro, que inclusive é irmão do Marco Monteiro. Esses caras que começaram a minha carreira percussiva. Eu vi o Jorge do Pandeiro uma vez tocando, me encantei, fiquei olhando esse cara lá na Pedreira, moleque ainda. Eles me convidaram para começar a acompanhar ele e daí que eu comecei a aprender a tocar pandeiro. Pandeiro foi o instrumento que abriu as portas para mim, porque eu acho que todo mundo que conhece um pouco da música brasileira sabe que o pandeiro é um instrumento que tu pode tocar tudo nele. Do samba, do choro, do jazz. O Suzano, sabe que o Suzano, ele engrandeceu esse instrumento. E eu, mesmo sem querer, entrei nesse barco do pandeiro, que foi um instrumento que abriu as portas aí pra mim. E a Pedreira é o bairro do samba e do amor, né? Exatamente. Então, o que tu ouvias muito nessa época aí, que tocava na tua casa, quando tu começaste a batucar, quais eram esses ritmos que te guiaram? Era o samba, tinham outros, como era? Pois é, através desses caras eu comecei a tocar com eles, aprendi com o Jorge e depois de um tempo a minha casa virou uma casa de samba, que era chamado Morro do Pagode, porque como minha casa era no alto, quem mora na Pedreira sabe que tem alguns lugares que são altos assim. Então na frente da minha casa era um bar de samba, que virou o Morro do Pagode, e lá tocava de tudo, choro, samba, batuque com os tambores. Foi ali que foi a grande escola para mim. Maravilha. E como surgiu então, Márcio, já depois, Sim. diz aí um pouco pra gente, da ideia do trio Manari?
Foi em 98 com aquele CD do Adelberto Gileno, Cacique Camutá, que já germinou a ideia, né? Como é esse processo, inclusive, do Manari, e que é teu também, Sim. dessa coisa de vocês pesquisarem primeiro para depois colocar no trabalho, nos shows? Conta um pouco disso. Conta um pouco da minha história primeiro, para chegar nisso, né? Então, Claro. como eu já era do samba, tocava já, e toquei naquela casa lá no Humaitá, chamado Clube do Samba. Lá eu acompanhei alguns artistas do samba, Noite Ilustrada, Bezerra da Silva. Lá eu toquei com muita gente do samba, mas eu também queria pensar em outros caminhos, né? Aí eu pensei em estudar um pouco de teoria musical. E logo em seguida, a vontade de ser militar, né? Até te contei, Sim. queria ser militar. E, cara, o único jeito de ser militar é ler partitura. Procurei o Vanildo Monteiro, que é o professor de música da UFPA, né? Comecei a ter aula com ele e tal. Tu sabe que nessa época, nessa época não, sempre, né? Grana sempre curta. Eu comecei a pagar ele para ter aula, mas uma época eu não tinha mais grana, dei uma parada. Depois passou 3, 4 meses, eu encontrei na rua, ele falou: olha, Márcio, vai ter uma inscrição para o Carlos Gomes, se você não quer entrar e tal. Aí sim, claro, aí fui, entrei no Carlos Gomes. E aí essa ideia de ser militar, ela foi ficando pro lado, né? E lá eu encontrei uma galera, cara, da percussão, aí encontrei, muita gente. Dentre todas essas pessoas eu encontrei o Paturi, o Nazaco, que viraram meus irmãos. A gente começou a fazer um estudo na minha casa, só para organizar a questão de levadas, de ritmos, um trocar ideia pro outro. E de repente surgiu uma ideia de fazer um show. São 2 shows que pintaram ao mesmo tempo. André Pinheiro e o Tony Soares. A gente se juntou para fazer esses shows. E aí Acompanhá-los. acompanhar. Não tinha trio Manari, não tinha nada. Aí surgiu o Manari. Porque como a gente ia tocar em trio com eles, como seria um nome? Nós ficamos pensando. Aí colocamos as minhas iniciais, né? Márcio, Nazaco e o Uri do Paturi virou Manari. E aí começou a história do Manari, o Manari fez muita coisa. A gente sempre conta uma história que é muito legal, né? No começo, tu imagina. Antigamente era muito difícil trabalhar com um percussionista, imagine com 3 caras. Era difícil pagar 3 caras, né? Então no início mesmo, a gente meio que dividia um cachê pros 3 pra gente começar a trabalhar. Depois aumentou para 2, aumentou para 3, até que um dia a gente começou a pedir o cachê que a gente merecia, porque a gente trabalhava muito, a gente estudava muito, pesquisava, a gente pesquisou muito, a gente estudou muito com o Daniel Benite, lembra do Daniel Benite, né? Sim. Timbaleiro, também estudou com algumas pessoas da cultura, estudou um livro do Afro Cuba, onde a gente misturou essa coisa da percussão do mundo com a percussão paraense. Então, tipo assim, eu acho que a gente merecia, depois, com o tempo, fazer outras coisas maiores. Enfim, foi mais ou menos isso no início. E que deu certo, né? Essa história toda, né? De propor, né? Um grupo de percussão que no início recebia um cachê para 3, Sim. mas depois conseguiu seu espaço e mais do que espaço, né? Um reconhecimento por algo importante, que é elevar a própria cultura da Amazônia através desses ritmos, né? Afinal de contas, vocês fazem toda uma pesquisa, né? Sim. E aí, Márcio, fala um pouco então de como é que essa pesquisa se conecta desde sempre, mas hoje mais ainda, com a tua carreira de professor, porque tu és professor há algum tempo já também, Sim. né? Antes de chegar nisso, é importante falar de uma coisa. O Manari também gravou muita coisa. Gravou muitos discos, viajou com muita gente. E no início, a gente meio... Porque tu sabe que a percussão ela tem vários instrumentos, né? E a gente meio que bateu o pé para usar os timbres daqui. O curimbó, a barrica, claro, misturado com outras coisas. E isso, no início, para gravar, foi uma grande dor de cabeça, porque a gente queria impor as levadas de nossos timbres e os produtores no início não entendiam muito, né? O que a gente queria. Mas claro, com o jeitinho que a gente foi se organizando, gravando, isso foi abrindo os campos, porque não é tão fácil
de repente, a gente entrar no estúdio e mudar meio que tudo, assim, que antigamente as gravações eram feitas com conga, timbales, que isso que é uma coisa que é universal pro mundo da percussão e das gravações. A gente começou a pegar esses instrumentos misturados com os nossos. E no começo os produtores não entendiam muito, né? Pô, vocês vão colocar esse tambor aí, substituir por isso. Mas isso que fez a diferença, né, na vida do Manari. Essa coisa de colocar os timbres e colocar os instrumentos que são usados aqui. E isso abriu portas para o Brasil e para o mundo. A gente viajou o mundo, né? Viajou, sei lá. E Márcio, e isso também cabe até a esses tipos de instrumentos que tu inventaste, desenvolveste a ideia, como esse que tu trouxeste hoje, que é uma espécie de, de carrom, que tem ficha de pandeiro, né, ao lado. Pois é, a gente sempre foi assim, no Nazaco, sempre caiu doideira dele também, usava chalé, assim como o nosso famoso que faleceu agora, fugiu até o nome aqui. O Nazaco usava panela, chaleira, usava de tudo. O Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal, que fugiu aqui. Capô de Fusca. Capô de Fusca. Então o Nazaco... Capô de Fusca. O Nazaco foi o cara que meio que começou a ser loucuras, assim, a gente começou a aprender com ele. O Nazaco sempre foi o cara mais velho. O Nazaco foi o professor do Manari, assim. O Nazaco que ensinou a gente. A gente já tocava, né? Tipo assim, o Manari, cara. O Manari. Aproveita e fala um pouco da importância do Nazaco. Não só pro Manari, mas pra percussão. O Nazaco a importância do Nazaco é total aqui. O Nazaco era um percussionista altíssimo nível, que tocava e toca. E hoje ele não tá muito bem, mas ele vai se recuperar se Deus quiser. O Nazaco tocava instrumentos convencionais, como conga, timbales, tocava curimbó, tocava de tudo. E ele, cara, sempre foi um cara muito criativo, solista. Então o cara ele foi um espelho para o Manari, claro que abrir as portas para a gente também. Mas claro que depois, com o tempo, cada um foi colocando suas ideias. Porque o Manari, somos 3, né? Então cada um tinha uma função ali. Cada um fazia uma coisa certinha para isso dar certo, porque tu sabe pra somar, né? Isso, sabe que 3 caras tocando o mesmo instrumento não é muito fácil disso dar certo. O cara tem que respeitar muito o espaço do outro e entender que cada um tem o seu pedaço ali, o seu momento para trabalhar em conjunto. Manari, para mim, é minha vida, assim. Primeiro Deus e Manari, meus amigos, né, que me ensinaram muita coisa. Aproveita rapidamente, então, para a gente já começar a conversar com o Wesley, com o William também, a falar daquilo que a gente estava conversando anteriormente, que como foi esse início que tu encontraste, inclusive, foi com o Nazaco, na banda alternativa que ele tinha com a Adelbert e tal. Pois é, tipo, o Nazaco sempre foi um dos donos da alternativa, junto com a Adelbert. E um certo carnaval, o Nazaco me chamou para trabalhar com eles, para viajar, toquei. Aí daí desse envolvimento com eles, de carnaval, depois comecei a conhecer a vida de cada um, né? O Nazaco, cara, ele sempre foi um cara visionário, ele sempre mostrou música instrumental, que eu não conhecia na época, coisas que eu nunca tinha visto, no tempo do VHS, né? E através do Nazaco eu conheci o Adelbert. E logo depois dessa viagem que eu fiz, o Adelbert estava gravando o Cacique Camutá. E eu fui para ver eles gravando. E nessa o Nazaco já me empurrou para gravar também. Ali que eu aprendi a entender como é que era uma gravação, tinha que tocar no tempo, tinha que gravar coisas por coisas até encaixar. Foi ali que eu conheci a música instrumental através do disco do Adelbert. Que para mim, esse disco é uma referência para muita gente aqui em Belém, né? Todo mundo que conhece esse disco. Cacique Camutá, é um disco do Cacique. Carneiro e Geleno foi. Exatamente. Acho que para mim é uma referência, assim. E é isso. Eu acho que nesse momento a minha cabeça abriu para outras coisas, né? Para música instrumental também, principalmente a música amazônica. E assim, tu já tinhas até colocado um pouco isso, né? Mas o que é que tu podes dizer um pouco para onde vocês já levaram essa percussividade amazônica, né, para a experiência internacional? A gente já viajou bastante. A gente foi 2 vezes para o PASIC, o maior encontro de percussão do mundo, onde estava Giovanni Dalgo, Marraquim, Dave Eco. Sim, a gente... Só as feras. A gente Alexa Cunha. Tipo, a gente ia fazer um show lá, na segunda vez que a gente foi, com o Naná Vasconcelos, ele adoeceu. E aí não pôde ir. Aí a gente era acostumado a ver muitos, o Giovanni Dalgo, congueiro.
Sim. Vê muito ele em fita de vídeo e tal, e a gente viu esse cara lá. A gente ficou louco, né? Só tava acostumado a ver por TV, nunca tinha visto pessoalmente, e o cara é porto-riquenho, a gente chegou com ele, poxa e tal, começou a conversar com ele. Aí o Patrício loucamente falou, tu não queres participar do nosso show que a gente vai fazer aqui? Aí o cara falou, eu vou. A gente não acreditou nisso, né? O cara, conceituado internacionalmente. Enfim, falamos do horário do show é 5 horas, já passaram são 4 horas. Quando deu 4 horas, o cara apareceu lá. Pra passar o som. Passar o som e tocou com a gente o show quase todo, enlouqueceu, porque tipo assim, é aquilo, às vezes não é virtuosidade, mas a sonoridade. Sim. Então ele se encantou com isso. A identidade, né? Exatamente. Ele se encantou com isso, ficou com a gente. E uma das referências também do Mundial, nós temos o prazer de falar que nós tocamos, que foi o Giovanni Dalgo, Pô, que bacana. nos Estados Unidos. Então já fizemos Pace, fizemos várias coisas, cara. Até fugiu da mente aqui, mas a gente viajou para muitos lugares levando o Manari e representando a percussão da Amazônia. Legal. Foi nesse festival que saiu na revista? Essa aí. A primeira vez Pandeiro. eu saí numa revista internacional como um dos grandes pandeiristas do mundo aí. Um pesquisador americano que pesquisava a gente do mundo inteiro. Lembrou, boa lembrança. É um reconhecimento, né? Sim, que às sim. vezes a gente nem faz ideia, né? Sim. É muito legal. Então, Wesley e William, como foi crescer com a música ocupando o espaço familiar? Como foi esse ambiente, né? Como esse ambiente influenciou a estrada de vocês hoje em dia na carreira, né? Imagino que desde a mais tenra idade já tinha música, tambor, Sim, tudo, né? sim. Como ele estava colocando da vó de vocês, a Dona Socorro. Isso. Enfim, fale um Andava pouco aí. correndo também, rolando ensaio. Galera ensaiando lá, a gente no meio, né? A gente sempre foi muito influenciado com a música, né? Assim, com muita gente lá em casa. A gente, desde molequinho mesmo, a gente andava no meio. Inclusive, hoje, eu tocando no Pavulagem, o guitarrista, que é o Marcelo Peru, ele fala assim pra mim, fala pra galera, olha, esse baixista agora quer vir de cueca, correndo lá no ensaio. Então, eles brigavam, eles cascudos dele. Então, a gente sempre foi um ensaio do próprio Adobé. Quando eu ia ensaiar lá com o papai, o Elias, Coutinho, a galera, a gente ficava ouvindo aquilo e aquilo foi entrando na gente, no sentimento musical, né? Foi criando esse conjunto, né, musical na gente. Então a gente foi ouvindo desde pequeno e isso foi muito influenciado por essa turma aí. O Dobé, o Gileno também, que depois de um tempo a gente ouvindo muito Sebastião, que assim, nosso início da carreira musical mesmo foi, eu fui na percussão, né? Minha parte ajuda na percussão. Aí tinha o projeto do Caboclo Moderno, que teve o Marco André, que eu participei, que ele me levou também pra participar. E o Manari eu sempre quis estar tocando, sempre quis estar no palco e tal. Eu tinha esse sonho, acho que o sonho nosso, né? Estar no palco, estar tocando. E aí teve um dia que o Paturi falou assim, olha, falou pra ele, vou levar o Wesley com a gente pro show, bora levar pra fazer o som. Aí ele botou pra tocar na bateria e tal. Isso aí foi começando, sabe? E aí eu acho que o início de tudo, assim, o Sebastião foi um cara que muito influenciou muito a gente, assim, principalmente ele aqui que toca violão, né? Então, ele foi o nosso professor, assim, harmonicamente, é claro, como outros, né? Diego Xavier, Mauro Prado, foi um dos grandes professores nossos também, finado Mauro Prado, né? Grande professor, inclusive. E com isso tudo, cara, essa junção, tanto da percussão do Manari, com a harmonia do Sebastião, com o Mauro, Diego Xavier, o próprio trabalho do Caboclo Moderno, isso foi influenciando a gente, assim, entendeu? E com o tempo, a gente tava ainda procurando nossos instrumentos mesmo, se era o contrabaixo ou não, eu tava naquela dúvida. Porque o meu amor era muito grande pela percussão, assim, sempre foi, pela bateria, uma coisa que eu gosto demais, assim. E aí, depois de um tempo, a gente foi procurando qual é o instrumento que a gente ia mesmo fixar pra estudar, né? E aí a gente achou o contrabaixo, ele achou o violão, a guitarra. Por conta de tu gostares muito da percussão e bateria, talvez por isso que tu foste pro contrabaixo. Eu
eu acho um instrumento mais rítmico também, né? Mas eu ainda gosto muito da bateria também. Então tu toca também. Eu gosto. Hoje o tempo nosso corrido, né, de show, a gente não consegue mais estar praticando em cima, assim, direto na bateria, né? Mas eu tenho um carinho muito grande pela percussão. Acho que isso me influenciou muito para tocar contrabaixo, porque é um instrumento muito rítmico, né? Instrumento harmônico, mas ao mesmo tempo muito rítmico, né? Várias possibilidades. E com tudo isso, essa influência do Sebastião falando, depois de um tempo o Gileno, a gente começou a tocar com o Gileno. E aí, pode falar um pouquinho, William, se quiser falar do Gileno. No Gileno a gente passou, o quê? Uns 4 anos? 4 anos. O Gileno, Até hoje, o Gileno até hoje, na verdade. Ele preparou a gente, é como se fosse preparou a gente pra guerra. O disco foi o Voo do Carapanã. Não sei se foi o último que ele lançou. Ele lançou um. Teve um outro que a gente gravou com ele também. Instrumental. Tem nos streams. Isso. Rapaz, a gente passou 6 meses ensaiando, assim. Mas ensaiando assim, tipo, a gente chegava o quê? Umas 7h30 na casa dele, tomava café. Tomava café com ele. Aí ele ficava na resenha com a gente. Assim, ficava aquela imersão, assim, do disco. Né? Pô, foi muito bacana essa época, assim. E a gente aprendeu muita coisa, assim, porque... Tipo, as músicas dele são umas harmonias complexas, assim, aí a gente parava, às vezes, uma coisa que a gente não entendia, assim. Aí ele parou, olha, faz isso verdade. aqui. Tá, tem tal coisa aqui, essa escala aqui, assim. Aí a gente fazia a escala e já abria a mente, assim. Então foi uma época muito bacana, assim. O Gileno tem a maior gratidão por ele, né? É verdade. O William sempre foi um cara muito, assim, ágil, né? Passava uma coisa e já entendia, mesmo assim, tinha dificuldade, né? Nossa, que era muito complexo, realmente era muito complexo a música dele. Só que ele tinha um negócio, cara, que ele passava... Peraí, cada um fazia um voice. Eu fazia um voice, ele fazia um voice. Sim. E o Gileno fazia a voz principal, né? Então ele ia passando aquelas coisas aos poucos pra gente, com calma. Acho que com muita paciência. Acho que ele sacou que a gente tava querendo muito, né? Tava com sede daquilo ali, de tocar música instrumental, de aprender. Então ele aproveitou esses anos todos pra moldar a gente, porque foi um cara muito importante, assim, na minha vida e na dele, como Nessa carreira formação musical, nessa musical. formação. Ele foi um cara que pegou igual o pai quando pega na mão de criança, né? Mas ensinando, mudou realmente a gente musicalmente, né? Preparou a gente pro mercado, que a gente sabe que o mercado não é tão, hoje em dia, não é tão fácil, né? Como o Ney falou no podcast, tem que estar ligado nas redes sociais, tem que estar pronto tecnicamente, harmonicamente, enfim. Basta só tocar. Muitas coisas. Então o Gileno foi um cara que preparou a gente assim, até mesmo deu puxão de orelha na gente e fez a gente acreditar na gente, né? Como músico, porque conforme esses anos todos, a gente passou 6 meses, como ele falou, 3 meses ensaiando. E quando a gente entrou no estúdio, a gente gravou uma lapada só. Foi muito rápido, foi? Acho que o primeiro take já estava pronto, né? A gente gravou. A gente entrou no estúdio, então isso ele mostrou pra gente que a importância da dedicação nossa, né, que a gente teve. E ele falava um negócio interessante que, poxa, hoje eu não tô bem, tô cansado. Aí ele falou, vamos preparar, falar de musculatura, né, preparar tecnicamente e tal, não era, lembra? Sim. E aí ele preparava a gente, cara, pra tudo isso, então, tanto mentalmente quanto musicalmente, fisicamente tocando, né? Então isso foi muito importante, porque a gente aprendeu muita coisa de estúdio, com uma forma de gravar, como funcionava muita coisa assim. Ele foi falando pra gente, falando dos músicos também, das influências que ele teve, né, dos guitarristas que eu também gostava de ouvir muito, ele gostava de ouvir, né? Então isso foi muito fundamental, foi uma peça, o Gileno foi uma peça fundamental, gente. Claro que a gente não pode deixar de falar também do Adobé. O Adobé, pra mim, também foi um professor, Puia também, uma pessoa muito importante, hoje é um grande amigo nosso, um cara que deu apoio total assim, na música pra gente, com o papai também, desde moleque. O Adobé, até que a gente é muito amigo do filho dele, né, o Cauã. Então o Adobé foi um cara assim, um paizão, essa é a verdade, um segundo pai, né? Então o Adobé ele foi muito influente assim, também na nossa carreira. A gente ouvia muito o disco dele, né, que a gente gravou. Inclusive, fez direção, né, com ele. Um dos discos, né? Então, foi muito importante. Essas 2 peças fundamentais, assim, que jogaram a gente pra guerra, como diz o Gileno. Preparou a gente. Ia ensaiar lá, até outro cara também, o Davi. Davi Amorim também. Davi cara, foi muito influente, cara, também muito influente. Gigante, tava direto lá com a gente. Muito bacana. Tu falaste uma coisa que eu não respondi, essa coisa da minha carreira pra ir pro professor, né? Tu falaste uma coisa sobre isso, né? Sim, das tuas pesquisas. Sim. Uma das coisas uma coisa minha, que eu acho, né? Eu acho que a musicalização, pra mim, tinha que começar com a parte rítmica. É o que eu acho.
mas eu não posso ficar discutindo com gente que sabe mais do que eu. Mas quando você começa com tocar instrumentos de percussão, entender a sua cultura e entender a pulsação, eu acho que tudo fica mais fácil. Mas é um modo de pensar, né? Eles dois, eles foram criados na parte rítmica primeiro e depois foram influenciados por outros músicos. Inclusive, o Sebastião Tapajós foi o primeiro cara que deu instrumento para eles. É verdade. O Sebastião deu um violão para ele e um baixo. Como eu trabalhei muito com o Sebastião é muito na minha casa. O primeiro show que a gente fez foi... Foi com ele, inclusive. Aí eu falei pro Sebastião, ele, tipo assim, a minha ideia, deles dois, eles já estão na parte da percussão, eu queria meio que, tipo, empurrar mesmo um baixo para um violão para outro. Aí ele falou, deixa que eu vou dar esse presente. Aí me lembro que até hoje que ele foi, ele tinha aquele baixo azulzinho, né? Aí deu um amplificadorzinho pequeno pra cara também. E o teu foi um violão lá, o Márcio, não foi? Sim, foi. E um Então, também. o Sebastião, além de ser um excelente músico, professor, também era generoso. Uma generosidade Sim, muito grande. porra, deu o primeiro instrumento para eles. Isso é muito bacana, né? Essa relação de um grande mestre pra garotada, né? Verdade. Outro cara que a gente não pode deixar de agradecer também, que ele é uma história muito louca, assim. Ele é o Sérgio Ávila, o cara que chegou lá em casa, o moleque, ele queria conhecer o Sebastião, né? O papai pode contar essa história melhor. A história é o seguinte. Esse negócio é uma história muito louca, deixa eu te contar agora. Eu já tocava com o Sebastião. Um dia bateu um cara assim, parecido com o tio cabeludinho assim, pá. Argentino, queria falar com o Mário Jardim, só eu mesmo. Aí ela me abraçou, era uma figura, né? Queria conhecer o Sebastião Tapajós. Falei, eu tinha acabado de sair, o Sebastião tava nesse tempo morando na casa do irmão dele, perto de casa, na Pedreira. Eu falei, vou te levar bem aqui. Eu não falei que era o Sebastião. Cara, quando esse cara viu o Sebastião, ele faltou desmaiar, ele sabia o que fazia. Chorava, o moleque se ajoelhava. Aí eu falei, aí o Sebastião, fica com ele. Cara, eu não vi mais esse cara. Quando eu fiquei, depois de 3 meses, fui saber que ele estava morando lá em Santarém com o Sebastião. Foi. Ficou morando lá. Foi um dos caras, assim... Gravaram um disco, né? Gravou várias coisas. Eu viajei muito com ele, com o Sebastião. Então, a esposa do Sebastião falava pra mim que o Sérgio foi o cara que deu uma sobrevida pro Sebastião, que ele estava lá em Santarém, meio assim, Enfim. jogado e tal. E aí, esse cara aí meio que ficava, tipo esses dois com o Gileno, assim. Ficava lá com o Sebastião, era a memória do Sebastião, o Sebastião começou a compor de novo. A gente começou a trabalhar, começou a trabalhar ele e o Sérgio. Viajou vários lugares. E é engraçado que eu conheci o Sebastião. O Sebastião, ele teve um coma uma época. Ficou muito tempo no hospital. E me ligou um cara, assim. Ele gostava daquela sacanagem, né? Ele falava, e aí? Posso falar aqui, né? Claro. E aí, cabeça de rola? Aí eu falei, quem é cabeça de rola aí? Não, quem é que tá falando aí? Eu sou o Coronel Epifânio. Ele falava uma sacanagem assim. Rapaz, aqui é o Sebastião Tapajós. Tu não quer gravar um negócio comigo amanhã? Eu falei, irmão. Falei, na hora, mano. Só que com o Sebastião tinha saído do coma, ele não tava conseguindo apertar as cordas assim. E Questão da musculatura, né? Sim, como eu te falei. ele tinha saído, cara. Aí eu comecei a botar o clique pra gravar e ele não tava conseguindo, porque já tava há muito tempo parado. Aí eu falei, Sebastião, toca do jeito que você quiser, que eu venho colocar percussão. Então eu fiquei lá com ele, gravou até sem clique mesmo. Aí no outro dia eu fiquei lá, fui no ápice. Eu gravei esse disco. Fiquei sozinho lá no estúdio, ficava emendando a percussão, deixei tudo bonitinho. Porra, imagina, gravar com o Sebastião Tapajós, primeira vez. Quando o Sebastião foi, acho que depois, 2, 3 dias depois, ele praticamente chorou. Porque eu coloquei uma percussão maravilhosa, assim, tô falando assim, porque eu queria fazer uma melhor. Não tô falando que eu sou o melhor, mas eu queria fazer uma coisa muito boa por conta do Sebastião, que era uma referência da música. Então, foi assim que eu conheci ele, cara. E o Sebastião virou meu amigo. O Sebastião vinha em casa. Fui pra Argentina com o Sebastião, fui pra Alemanha. Fiz vários sets, fiz várias coisas. Uruguai também, né? Aí depois já veio outra geração, né? Que foi o próprio Capela, né? E também o Anderson, também, que fiz muitas coisas. Eu cheguei a gravar uns 2 ou 3 discos com o Sebastião. Inclusive um
que foi o Manari com o Ney e o Sebastião. Switch. Escasso. O Wesley já falou aqui como foi essa questão do contrabaixo na vida dele, né? Mas fala um pouco aí, William, da guitarra. Tu escolheste, a guitarra te convocou a partir do violão que o Sebastião te deu? Como é que Na verdade, o primeiro instrumento mesmo foi pandeiro, né? Eu ficava, às vezes ia viajar e ele ficava arrumando as coisas lá, né? Botando os instrumentos, e deixou o pandeiro assim, peguei lá, fazer alguma coisa, aí ele me ensinou a levada, né? Olha, primeiro esse dedo, polegar, e comecei a fazer, gostei, assim. Aí com o tempo, assim, deu o baixo pra ele, né, e o violão pra mim, o Sebastião deu pra gente, e eu ficava lá no violão. Sabia quase nada, né? Ele me ensinou os 3 acordes de uma música lá, da igreja. Como ele tocava samba, ele toca cavaquinho, um pouquinho de cavaco. Cavaquinho. Sabe, canta samba, Aí passava a bola. Eu ficava lá, às vezes o Sebastião ia ensaiar lá, eu ficava com o violão olhando, assim. Aí com a guitarra, tipo, como é a mesma afinação, né? As cordas. Acabou me dando a guitarra lá, que foi até do Luthier lá, como é o... Márcio. No Márcio, não tinha? Violão? Não, o violão foi do Márcio, mas a guitarra é do Michael, né? Do Michael. Sim. Comprou lá. Aí eu fui pra guitarra, assim. Sabe o que é o Sérgio Parado, né? O Sérgio, né? Mauro Prado. Mauro Prado foi né? assim, peças. Eu falei que não falou dele. E o cara que meio que, tipo assim, quando eu vi que eles estavam querendo mesmo cordas, eu falei, vou ter que achar um cara. 2 caras, eu procurei o Diego Xavier, né? Isso. E procurei o Mauro. Só que o Mauro, ele tinha uma metodologia muito legal, assim. Ele não era aquele professor de levar tudo pra teoria, ele... A forma de... Ele brincava. Brincava. A música, isso é uma música brincando com a gente. Até uma peça que eu até brinquei com o time desse, do Henrique Pinto, né? Sim. A peça, ele passava as coisas brincando pra gente, não é brincadeira. Ó, vamos fazer isso. O outro cara também que tem essa metodologia muito boa é o Primo também. Sim, o Primo também foi um cara que me ensinou desse jeito. Ele batia na palma, ele como eu era muito novo, ele tirava onda, brincava assim, cantava música e aí, olha, assim, bora foi assim, ele batia. Como lá em casa tinha muita percussão, ele pegava o pandeiro, batia junto com a marcação do bumbo, né? Como fosse o bumbo, e marcando baixo. Eu lembro muito bem, assim, porque essas lembranças acho que é muito importante, né? A gente guardar com a gente tem um carinho grande por esses caras, né? O Primo, o Dobel, o Juliano. É legal falar assim, como lá em casa era casa de muito ensaio, muita gente que... O próprio Ney. A vida deles, né? Convivia com eles, né? O Davi foi o Davi, cara que desde pequeno mesmo, assim, né? Ele é influenciador pra gente. via ele tocando, assim. Davi Amorim. Hoje a gente tem a felicidade de trabalhar com eles, né, cara? É tipo assim, eu falando de mim, eu sempre tive um sonho de trabalhar, como eu via eles tocando, eu via a rotina do papai e a gente queria ter aquela vida, né? Porque eu quero viajar, eu quero tocar com muita gente, quero gravar, né? Fazer muita coisa. E hoje os trabalhos vão aparecendo e a gente, lá atrás, a memória lembra disso, né? Passa um filme na cabeça realmente. Então, eu sou um cara que gosta de me expressar assim, tanto musicalmente como e falando também. Então, hoje eu me sinto realizado como músico, assim, que já viajamos, já fizemos algumas coisinhas pequenas, mas chegamos onde a gente queria, né? De estar vivendo de música, de estar aprendendo sempre. E eu acho que assim, todos esses caras que a gente assistia muita coisa, muita informação, eu nunca imaginei, por exemplo, que a gente ia estudar com o Ney Conceição, que o Ney ficou um tempo, não foi? Com a gente, ele ensaiava às vezes com o Sebastião lá em casa, ele passava as coisas pra gente, ele tinha prazer de passar. Esse cara realmente, assim como o Davi, o Gileno, amam música. Esse cara ama música mesmo, assim, e tem o prazer de passar as coisas. Eu acho legal isso, de passar as informações, sabe? Às vezes tem gente que vai aprender, assim, a informação, mas não, Ney não, cara, ele tinha o Ney, o Sebastião. O Kim também. O Kim Freire também chegou a levar ele na casa
casa do Kim, que Foi, lá na verdade. Maitade, molequinho. Tia lá, o que Verdade. foi que me ensinou? Eu não sabia Blues. nem pegar. Não, eu não sabia pegar na palheta. Ele falou, faz assim com o dedo, então. Vira assim, coloca a palheta aqui assim e pega. É isso mesmo. Não sei se ele lembra, mas O que até também- hoje eu não esqueço. Né? O que ensinou blues pra gente foi a gente. Primeira aula que a gente teve, ele tava no piano, depois no baixo. Faz assim, passa a coordenar pra gente também. O Igor também. O Igor também. mandou vários livros, assim, em PDF, Capela. assim, em capelaço. Mandou muita coisa também. A gente ficava estudando. bacana, né? A gente teve essa sorte de ter essa galera. Inclusive, quando a gente andava com o Sebastião, teve uma época que o seu pai tava lá no estúdio, o Dadaná tava lá, que a gente começou a ver, a gente começou a observar as coisas. E ele falava, meu, olha, estuda, vai, faz isso. Tu vai falar para mim quando era moleque. Lá na cultura, lembra? Sim. Diz, estuda, tu acho que vai conseguir falar pra ele. Pô, o Ney, eu sou muito fã do Ney, falar pra ele. O Ney, um cara assim. Ele falava, estuda, vai estudando, tu vai chegar. Ele falava assim mesmo. É importante também falar do Pardal e do Jacinto. Com certeza. São outros caras também que tiveram muita participação na carreira deles, né? Porque a gente, como eu ia gravar Com essa galera lá, toda, e eles né? iam comigo, aquele negócio que eu te falei, hold, né? Agora eu que sou hold dele, carrego o instrumento. Mas eles iam comigo, carregavam o instrumento, montavam lá e ficavam vendo. E sim, tem muitas histórias, né? Tem muita história. É bom que agora o teu trabalho de hold é só uma guitarra e É um só- baixo. Menos de Não, mal. não, mas eu vou pegar um amp. Um amp pesado, brincar. Bom, olha só, então, pô, deu pra gente perceber muito bem aqui que o Márcio, né, fez um negócio que tem um filósofo chamado Voltaire, que ele diz assim, é preciso cultivar o nosso jardim, né? Ele diz isso num livro lá chamado Cândido, que é de 1759. Essa frase, ela funciona assim como uma metáfora filosófica, né? Para dizer que, em vez da gente tentar entender os grandes males do mundo, né? Ou se desesperar com a política, com o caos, a gente deve focar nossas energias naquilo que a gente pode controlar. É isso aí, né? Melhorando a nossa própria vida, o nosso próprio caráter, a nossa própria comunidade, né? Então, vendo aqui agora esse papo de vocês três, a gente percebe o quanto o Márcio cultivou esse jardim florido que acabou frutificando esses dois instrumentistas aqui que ainda tem uma cabeça boa, bacana pra cacete, né? Então fala um pouco, Márcio, como é manter esse legado vivo aí através desses filhos? Pois é, além deles, tem muitos outros aí, né? que- Outros filhos. tipo assim, eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de passar o conhecimento. E tem vários alunos aí que estão tocando. Tipo, o Sebastião fazia uma coisa que eu aprendi com ele. O Sebastião era o seguinte, começou a tocar com ele, daqui a um tempo ele confiava na tua onda, ele saía do palco, falava, faz teu solo aí, tua onda. Eu fiz muito isso, começava a dar aula. Te dava espaço, né? Dava. Isso. Eu comecei a dar aula pra muita gente, tem o Marcelino, Joel, tem a Loba, que é uma menina, tem a Catarina, tem a França toca, inclusive, A França tá com uma galera muito boa lá em São toca Paulo. em São Paulo, toca Mano Cidibrina, Cibrina. Mas tudo é percussionista? tudo percussionista, tudo já Ela dá aula. Ela dá aula também lá, né? Sim, outra geração que, tipo assim, eu ajudei também de alguma forma, dando aula, conversando. Porque o cara que pesquisa a percussão, ele vai pulando, ele vai pesquisando por várias pessoas. Não dá pra ficar. Tipo, eles, a referência deles tem vários músicos. Então, tipo, eu fui referência pra muitos deles e tem outros caras também. Então, os caras que ficam pesquisando. Então, as pessoas aí, como eles, eu fico muito feliz de ver eles progredindo, trabalhando com a música, através de um ensino, de uma conversa. Hoje eu sou professor lá da Orquestra de Sustentável SESI, né? Dou aula lá todo sábado, né? De crianças de 10 a 17 anos. Um trabalho também que eu acho que maravilhoso, assim. Um trabalho que o William também está comigo, lá dando aula. Então, tipo, é um prazer, cara, ver essa galera aprendendo e seguindo os próprios voos, né? Aprendendo e correndo pelo mundo. E aí, para vocês três, embora o Wesley já tenha até dito um pouco isso, mas para os três aí, qual é a sensação e a particularidade de dividir o palco em família? É muito bom, cara.
Tipo, eu sonhava com isso. Quando eu dei o instrumento pra eles, eu sempre falei, um dia eu quero tocar com esses Ainda os de percussão. de percussão. Mas depois também quando passou pro de harmonia. Quem sabe um dia, quem sabe um dia, quem sabe um dia. E tá aí. Eu já divido o palco com o William, com a vez com o Rafael de Belém. Tocamos agora, né, nos 50 anos, né? No Tocamos no Círculo, vamos fazer agora também o Círculo Voador. Círculo Voador, a gente vai fazer. Eu toquei com ele vários trabalhos. Então, tipo assim, além de tocar junto, música instrumental, com cantores, a gente também toca trabalhos separados, assim. Sim. É um prazer. O Pavulagem, ele inclusive, o Manara inclusive foi um dos 3 percussionistas arranjadores, né? Do álbum que tem ao vivo, do Pavulagem, foram eles. Então, essa influência, até mesmo como eu te falei, eu converso muito com o Piruno, que é o guitarrista. E ele fala muito pra mim que é um prazer, assim, de ver a gente, me vendo ele pequeno e hoje tá lá. E eu falo a mesma coisa pra ele, Júnior, Ronaldo, Frank e o Rafa, né, que são músicos que estão anos lá também. Então, o Manari, pra você ter uma ideia, o Manari tem uma influência em quase toda a música paraense de Belém. Então, o Pavulagem, hoje eu tô no Pavulagem com muito orgulho também, né? Uma felicidade muito grande de aprender, né? De entender a música. Eu na verdade, quando o Rubão me procurou, me fez essa proposta, queria sair. O baixista do Pavulagem, isso. Ele me fez essa proposta pra eu entrar no Pavulagem, ele mandou sair pra cima. Sim. Aí tava aquela dúvida aí, se vai ou não. Na verdade, a gente já tinha os ritmos, né, no sangue, porque a gente já vinha na percussão, já entendia. Tinha coisas que na época, quando eu tava com contrabaixo ainda, eu tava pesquisando muito ritmo de bateria, eu gostava de ficar vendo vários músicos, e eles principalmente. Mas a rítmica do boi, do retumbão, já tava. Eu precisava entender como é que funcionava no trabalho. Então, quando o Júnior foi um dos caras que... Ele foi lá em casa, inclusive, a gente deu uma passada pra gente ver as músicas, ver como é que funciona e tal. E depois foi entendendo a questão harmônica. Então, o Júnior também foi um cara influente nas levadas. Eu acho, assim como o Nilson tem uma levada que é única, assim, desses caras, né? Então, o Júnior também tem uma característica que é única, que só ele sabe, aquela onda que é deles mesmo, entendeu? Então, isso que ele me ensinou a marcar muito com... Deixa eu te mostrar um pouquinho, que é isso aqui, ó. Ó. Ele fazia o acorde. E o sambala. Ele fazia o baixo aqui, ó, vendo? Aí esse baixo é essa marcação no baixo. Depois já vim marcando na percussão, né? Entendeu? Então isso tudo foi uma escola, assim, e hoje é um prazer imenso estar tocando com eles, trabalhando com eles, viajando. É um dos caras que eu me sinto um cara acolhido, assim. Claro que a gente tem outros projetos em mente, né, assim, de querer expandir mais, né, porque eu acho que isso é importante para o nosso crescimento, até por causa da idade. Eu acho que quando a gente é novo, a gente tem muitos sonhos. Até parece que ele é velho. Não, tô falando isso quando é da idade. Quando a gente é novo, a gente tem muitos sonhos, né, tem muita coisa para querer realizar ainda, a gente quer ir mais longe. Então, eu sou um cara muito grato, assim, por tudo, assim, principalmente em trabalho em família, que foi uma escola, inclusive, tem um negócio muito doido que é a gente tocava na igreja, né? A igreja, inclusive, também foi uma escola pra gente. Verdade. Não se pode deixar de falar que, às vezes, tinha os irmãos que iam na igreja, e aí a gente... Isso trabalhou muito a nossa percepção musical. Que os irmãos cantavam 50 tons, assim, numa música. Era um negócio muito doido, a gente tinha que ir atrás, né? Bora. Aí, às vezes, eu sempre tive o ouvido meu, sempre fui muito, assim, bom, assim, de ouvir as coisas e pegar. Aí eu pegava, o irmão cantava, eu pegava o tom rápido, assim. Aí, às vezes, o irmão, como cantava 50 tons, e ficava, e aí, essa troca de pegar os tons. É uma escola, né? Era uma escola. Às vezes, o ritmo também, o irmão não cantava no ritmo, né? Lembra? Sim. Isso. A gente tinha que... Procurando o ritmo. O ritmo e o tom. Até hoje tem. Até hoje tem. A igreja, cara, muitos músicos bons, assim, no Brasil todo, foram influenciados da igreja. O próprio Edivaldo. O pessoal de blues, de jazz, de fora, todos os né? caras são influenciados da igreja. Realmente a igreja foi uma escola, assim, pra... E tu, William, que tu pode dizer dessa sensação de Isso tocar aí. em família? Pai, eu até contar a história que a gente tocou
Foi no Rio também com a Fafá, né? E o Hold, o Johan, o nome dele, gente fina pra caramba. Quando acabou o show, ele chegou pra mim e disse, olha, aproveita ele falou pra mim, aproveita esse tempo que tu tá groovando com o teu pai, assim. Ele chegou e falou, você lembra? Sim, sim. Gente fina pra caramba. E pra mim é uma felicidade enorme, assim, a gente divide também. A gente é professor lá do SESI também, com a galera lá, e com a criançada lá, e é muito bacana ter esse carinho, assim, e fora que é também uma facilidade, né, trabalhar com quem a gente já conhece, assim, já sabe, a gente já é entrosado, já. Às vezes ele já faz uma coisa na percuteria, já sabe o que vai rolar, ele já sabe o que a gente quer também na hora de improvisar, crescendo, assim, e isso é bacana também. Eu acho que tudo é um tempo, né? Tipo, a gente é porque é família, mas, por exemplo, quando a gente vai tocar com outras pessoas, com o tempo, por exemplo, o próprio Davi passou muito isso pra gente, que é o Gileno também, Essa da dinâmica, né? isso. Assim, tipo assim, é prática em conjunto que a gente chama, né? Que o Adalberto também foi um cara que passou muito isso do Davi também. E tipo assim, toda vez que a gente ia tocar, por exemplo, o Davi, hoje o Davi me chama para esse trabalho, toco com o Davi, toco com, às vezes, com outra turma. O Deuclei também foi um cara que eu trabalhei. O Deuclei também é um cara, a música dele tem muito a ensinar também, muitas músicas bonitas, assim. E o Deuclei também foi um cara influente também pra gente, porque a gente chegou a tocar com ele. Era engraçado que a gente chegava no ensaio, ele... Tipo assim, eu só tinha um negócio que eu ficasse chateado com ele. Ô, Deuclei, manda a música aí. Ele mandava um monte pra mim. Ele falou, qual que a gente vai fazer no show? Ele falou, cara, vai ouvindo aí. Tudo toda. Vai ouvindo, tudo toda. Cara, chegava assim, o Deuclei agora. Não, beleza, vou ouvir a música. Eu ouvia a música, cara, a gente chegava. Aí o Deuclei passava, essa aqui é assim, assim. O Deuclei também foi um cara muito importante também nessa carreira aí. Acho que assim, como eu sempre tive uma mania, acho que é por respeito também, acho que é chamar de tio. Sempre tomava a benção, ele sempre ensinou. Chama de tio pra todo mundo. Todo mundo. Eu tô já com essa idade de 26, eu tomo benção do Adalberto, chamo de tio pro Gileno. O Adalberto é um cara que eu sempre tomo benção, eu consigo pensar amanhã, eu sempre tomo benção dele. E Davi também de tio. E eles não pedem esse carinho com a gente de chamar em si, e tio, bora, o Davi, tio, olha isso aqui, né? O Gileno também. Então, Carinho, admiração, respeito. eu acho que agora o Gileno, por exemplo, a gente tem um tempo que eu não fui para um trabalho e tal, inclusive o Gileno falou para mim, para ele, que ia chegar uma época assim, com esforço da gente, dedicação, ia aparecer muito trabalho e a gente não ia ter mais tempo. Aí eu falei, não faz isso que a gente vai ficar triste, não vai se ver mal. E realmente isso aconteceu. Hoje a gente tá um pouco distante por causa dos trabalhos, né? Cada um com um lado, ele com aí... Até para fazer o podcast. Agenda lotada. Então foi muito isso, assim. Então, realmente, a gente tem que agradecer, assim, as pessoas, os músicos mais experientes, mais velhos, que passaram tudo pra gente, pra que a gente hoje pudesse estar aqui, né? Tocando. Então, a gente tem que agradecer. Até mesmo porque essas pessoas ensinaram a gente pro mercado, né? Teve muita sorte de ter essa galera. Quando a gente era moleque, assim, né? E hoje em dia poder tocar com ele, por exemplo, toquei agora recente com o Biafra, e era o Edivaldo e o Dedê, e mais o baixista que veio de lá. E tipo assim, eu fiquei assim, caramba, o Edivaldo e o Dedê, eu era moleque assim, ia pro estúdio lá do Dedê, gravando as coisas, assim, hoje tá tocando assim com os caras assim. O Dedê também é outro cara que... muito bacana, assim. Não, William, o Dedê também é outro cara que... o Dedê é um cara... Dedê é gênio. Espetacular, assim, tudo. De sério. Já te conhece o Dedê? Ele acolhe. Teclado? Já produziu o Calypso, a galera. Tem uma galera. Davi, o Dedê é muito acolhedor, um cara muito acolhedor, assim, te deixa muita vontade. Ele me chamou algumas vezes pra gravar lá com ele. Ele teve uma época que eu tava iniciando lá com ele e tal. Ele, poxa, fui gravar já com um pouco de experiência. E aí ele falou, olha, fica à vontade e tal, grava do teu jeito. Aí teve um negócio interessante que, como a gente falou agora, que é a prática em conjunto, que é a construção de groove, né? Uma parte de fazer, não, bora fazer assim. E ele tem a visão, né? O produtor, a mente dele é uma visionária, assim, nessa questão. Faz assim. Aí eu dava uma ideia, olha, tu gostou disso aqui? Aí teve um carimbó que a gente gravou da Lia Soares, recentemente, que está lançou agora, pouco tempo agora, o Dona Onete. E aí eu dei uma ideia, olha, Dedê, faz aqui, um negócio que
que o carimbó, ele pede o chão, né? Pede mais chão. Só que nessa parte, numa música, a gente fez um negócio de uma frase, uma coisa, botando uma influência um pouco do instrumental, do jazz, né? E aí ele curtiu. E isso ficou na música. Isso ficou tá lançado e tá na música. Então, a gente tem que agradecer, porque é uma visão dos produtores. Tem um cara experiente, né? Então, a gente Fica feliz que deu certo, né? deu certo. Então, ele viu que, por mais que seja novo, ele viu que a ideia funcionou. Sim. E aprovou, né? Então, Deu certo. falando de ideias novas, vamos dizer assim, o Wesley e o William, falem um pouco aí pra gente sobre a cena instrumental atual de Belém. Onde é que ela acontece? Como é que ela se dá? Aí tu pode contar um pouco sobre o Jambuti, né? Sim, o Jambuti a gente faz... Rapaz, a gente toca direto também lá no Tui, né? Que é o Isso. antigo Savieira. Inclusive, a gente inaugurou, não foi? Inaugurou o Tui, Sim, o Savieira. Antigo. O Tomás era muito Savieira, amigo meu, Savieira, e aí, bora inaugurar lá. A gente inaugurou o Savieira, que hoje é Tui, né? E o Jambuti, cara, é engraçado a história. O Jambuti, ele nasceu... Eu fui o último a entrar no Jambuti, né? O baixista lá é Yuri Braga. Yuri né? Braga, o Caio Braga, outro gênio também que tá... São irmãos? Não. O Caio Braga, ele é filho do Marcão, o Marcos Braga. Isso. Você Também é outro conhece? cara. É outro cara também que fez ele fez o festival de baixinho. Veio até o Alan Caron na época, com o Adobé, junto com o Adobé. Aí, e tem o Vinícius, né? O Marcos Vinícius, também é outro. E ele nasceu foi de um projeto que eles queriam, na verdade, era um festival. Eu não lembro qual era o nome. Um festival de fora, assim, que eles queriam ir pra lá, né? E era um festival, assim, que era de grupo instrumental, mas só de uma garotada nova, assim, né? Acho que era uma das regras lá, parece. Aí ele juntou o Yuri, isso começou com o Vinícius e o Tomás, do batera, né? Eles conversaram lá e chamaram o Yuri e o Caio pra fazer. Aí eles tinha que gravar uns vídeos com as músicas autorais deles, né? E eles fizeram e mandaram pra lá, só que não passou, né? Só que aí, como não passou, o Vinícius, que é o saxofonista, ele falou, não, pô, mas bora continuar aqui fazendo os trabalhos, assim. Aí eles continuaram, fizeram dois shows. Aí teve um show que o Caio não pôde ir, né? Aí ele ligou pra mim, o Vinícius, que a gente já fazia outros trabalhos, assim, carimbolando, que é Junto, desde Já pequeno. percussivo A também. gente começou praticamente todo mundo junto. Foi. Foi. Aí ele me chamou pra fazer o sub pro Caio. Aí eu fui lá, fui no ensaio. Aí a gente fez um show, foi até naquele lugar que rolava também um instrumental, que é da Mata, assim, como era o nome? Casa na Mata. Casa na Mata, da Mata, né? Da Mata? Casa na Mata, na Mata. Aí a gente fez esse show lá e ele falou, cara, tu não quer ficar na banda aí? Bora fazer um quinteto, né? São 5 pessoas lá. Bora fazer, fica aí. Aí fiquei lá, a gente gravou esse disco nosso, que é o Jazz Construção, né? Que teve uma ajuda bem, quer dizer, a total ajuda que foi de um outro cara que é amigaço nosso. Nossa, Sim, que é o apoiador da música. Eu ia falar Carlos sobre Barra, que é um cara que também, tipo, ajuda uma galera daqui. incentivador da família Jardim também. Exatamente. Tanto com o trabalho de gravação de CD, de Pessoal. evento, de show. O cara que meio que é um cara parceiro. Faz parte da família, faz parte da família. E um cara que adora música instrumental. Conhece Não tem ideia. Conhece do cara. praticamente tudo. Os caras bons. Não é, né? Conhece? Sim. Então, cara, tipo assim, é um pedaço da nossa família. E a gente é muito agradecido por ele. Fala também sobre O Edgar, que fala sempre do programa dele também, sobre ele. Não sei que ele é um cara do cacete. Fala também do trabalho que tu estás gravando agora, de música instrumental, tu e o pianista. Ah, sim, eu tô fazendo. Vai lançar, quer dizer, estamos acabando de gravar, né? Tá no estúdio já? Projeto com o João Daibes. Está gravando isso lá no Vida Criativa, lá, o nome do estúdio que é. Estúdio da Lia Sofia. Dali e o Barra também. E a gente tá acabando fazendo esse projeto aí. Bora ver o que. Violão e Piano. Tem guitarra, umas participações também lá. E tem umas músicas cantadas também que ele canta, isso aí ele canta, ele tem a voz, ele tem a voz linda, só que ele é Vergonha. Perder a timidez com a dona Socorro. Se eu cantasse assim, eu tava com o bolso cheio.
A voz dele é muito bonita, mas ele é... Mas, Isso, enfim, uma hora ele vai florar isso aí. Isso que tu falou da música instrumental, ela é muito bacana porque, tipo assim, tá vindo muita garotada nova agora, né? Acho que a universidade da EMUFPA formando muitos moleques bons, principalmente do metal. Talvez tá saindo muita garotada nova do metal boa, né? Sim. E, pô, tem o Jambuti agora novo. Teve, antes da minha geração, da nossa geração, que é o Antônio Neto, baixista, que é um músico também virtuoso demais. O Adelber falou dele aqui. O Adelber, Tá então, agora fazendo cruzeiro, né? e tal. Cruzeiro, Então essa geração tá vindo agora. O Yuri é o próximo baixista agora, tá depois da minha geração, né? E eu acho muito bacana essa Agora produção. sim, a década de 80 e 90, a música instrumental foi muito efervescente aqui em Belém, né? Sim. Hoje em dia, a música instrumental, ela é valorizada como nessa época? Eu falo Ou é um opinião, pouco vocês falam de menos, vocês. como Eu é? acho um pouco menos. Hoje eu acho um pouco menos, assim, aqui, na nossa região, né? Eu falei, pô, a gente foi lá em São Paulo, lembra? O Gileno levou a gente lá. A gente foi tocar com o Trimonari e aí o Gileno levou a gente pra assistir as coisas lá. E aí eu e ele, a gente ficou Mascada, né? Isso. Lá, os caras são... Todo canto que tu vai, assim, tem a música instrumental. E lá a galera, o público, ele pira assim, vai, né? Fico na rua lá, tô no canto. A gente deu uma volta lá, né? Pô, não foi ali na Paulista. Era gente tocando rock, onde a gente passava era banda, os caras fazendo Aí violão. naquela Vila Madalena também tem muita coisa, né? Isso. Ele tá falando que tem uns domingos que a Paulista fecha. Isso aí. Foi um domingo desse que a gente andou por lá, muita loucura. Quando a gente andava. Era música pra tudo quanto é lado. O Gileno, aí, no show, a gente terminou de tocar lá em Ibirapuera, no Trimonari. Aí depois o Gileno tocou com a gente também. Aí o Gileno, bora dar uma volta. O Gileno ia tocar depois, ele levou a gente. E falei, cara, assim, realmente é muito mais valorizado que a nossa terra, assim, instrumental, né? Até- Eu acho que na verdade não é que é mais valorizado, acho que deveria ter mais espaço. Tem mais espaço, né? né? Mais espaço, isso. É isso que eu ia falar. Mas antigamente ter tinha mais mais espaço. espaço a música instrumental. Isso. Tipo, os caras que trabalham com música instrumental aqui em Belém são guerreiros, né? Tu sabe? É verdade. Esse cara, esse pessoal, Adelbel, o próprio Deuclei, Gileno. Teimosos e resistentes. Praticamente não ganham grana com isso, isso não existe. A gente, a nossa história de ganhar grana, que a gente sabe que não é fácil, é tocar com os cantores, né? Mercado. Dar aula. E você tem música instrumental, porque realmente pensar em grana não é. Nem tem lugar pra tocar. A gente que fica fuçando às vezes. Procurando. Pra tocar. Tem agora, o Isaac tá fazendo um trabalho bacana, né? Ah, sim, professor Isaac. É. Lá no... Esqueci o Gran cara. Cru. Gran Cru, Ele faz lá, rola... O Gran Cru é muito bom, né? Assim, é muito bom que eu digo assim, de ter mais um espaço. Sim. Mas como o Deuclei falou, ele é pouco acessível para as outras pessoas, para o público, né? Concordo. Fala a língua, Rogério, verdadeira. Quem tem que ter grana. O cara que não tem grana não Eu consegue. até brinquei com ele, disse assim, o Gran Cru aqui é como se fosse o Blue Note. Exatamente. É isso aí, tem isso aí. essa pegada. É isso. Mas lá no Tui é bom também. Não, tu é bom. E o Boiúna são espaços, né? Dá doideira. Inclusive, agradecer ao Tomás, ao Ian, que sempre dão oportunidade pra gente. Quando eu vou, eu quero esse mês. Ele falou pra mim assim mesmo, que ele gosta porque a gente se programa, né? Se organiza. Tipo assim, não vou fazer qualquer. Não, a gente se programa, vai montando, pensando na equipe, vai pensando nas músicas que a gente vai fazer. E aí eles gostam do nosso trabalho autoral muito. Então, agradecer a eles, ao Ian, ao Tomás, que são e o Matheus também, né? Que são os donos lá do Legal. Tui. E Márcio, que conselho tu pode dar aí para a nova geração, considerando que tu, Adelbert, Gileno, essa galera que eles têm colocado, né? E a galera da velha guarda também. Na verdade, vocês... Eu tomei a guarda. Na verdade, vocês, né? Gileno, tu, essa galera toda, Deuclei, eu vejo assim como meio de campo, como uma ponte entre a velha guarda e a nova geração, né? Então, que conselho tu dá para a nova geração? Primeiro, respeitar os mais velhos, cara. Respeitar a história desses caras, ver a história de vida deles, onde eles chegaram com a música, com respeito. Enfim, acho que o primeiro passo é respeitar, porque
Eu vejo, assim, já de muito tempo pra cá, que a galera às vezes toca um pouquinho, já se acha o bamba, aí deixa os velhos de lado. Os meia guarda, que eu sou meia guarda. E aí já, tipo, eu acho que esse mundo da internet que a gente tá falando gera muita competitividade, né? Os caras são muito competitivos, querem ser melhor e tal. Aí vão deixando os velhos de lado. Eu acho que a gente tem que respeitar a história. Tem que estudar, cara. Tem que ser boa cabeça. Não adianta só tocar bem também. A questão da Convivência. A vida do músico é convivência, é respeito, é estudo, é um monte de coisas que a gente tem que sempre seguir nesse caminho, cara. Eu acho que pra mim o conselho que eu dou primeiro é respeito e seguir em frente. Legal. E vocês dois? Como vocês enxergam esses mestres que descortinaram palcos para que vocês possam seguir hoje em dia? Mas o maior respeito principalmente que a gente viu eles desde pequeno, assim, ó. Isso acho que pra mim, assim, eu tenho o maior respeito por todos, né? É verdade. Davi, eu sempre falo pro Davi, a gente viaja junto às vezes. A gente foi com a Fafá também, né, pra São Paulo. Davi muito. Cara, o Davi é Davi de Leno também. Tipo assim, eu sempre falo pro Davi, cara, sempre que eu vejo ele tocar, assim, pra mim é um... Assim, eu não Inclusive- sei nem explicar, assim, que ele toca bonito demais, né? Ele sabe entrar na música, assim, sabe? Não é aquele cara, por exemplo, hoje em dia eu vejo muita gente querendo encher de nota, Fritar, né? fritação, e não, tá tranquilo lá tocando pra música, assim. É importante Isso falar eu disso, tenho sabia? o maior respeito, assim, por isso que acho que a influência foi Davi, o Gileno. E a gente fala pra eles, Influência, a assim. gente sempre agradece eles, né? A gente, quando a gente vai tocar... Aquele dia que a gente tava... Não foi o dia que a gente tocou junto, tu e o Davi. E a gente falou pro Davi, agradecer. Pô, tio, obrigado. E quando ele me chama pra tocar, eu sempre falo pra ele, pô, obrigado. É sempre um prazer tá tocando, aprendendo. E ele é bacana que ele sempre leva na esportiva, na brincadeira também, assim, né? A gente tá levando claro, a música leva a sério, mas ele sempre tá rindo, sempre deixa a gente à vontade, assim, né? O Edivaldo também, o Edivaldo é engraçado, ele fica a dele, né? Pô, O Gileno, assim, pra mim foi um dos caras que também me deu muita oportunidade, assim. Ele foi É verdade. muito generoso e... pra gente. Aí a gente tava em São Paulo, ele teve um show do Cilibrino. Olha, foi. cara, aí eu falei com ele, não, eu tô aqui em São Paulo, eu vi que você ia tocar, ele arranjou um ingresso pra mim, eu fui lá e vi o show, um show assim, também música instrumental, assim. Os caras são, acho que, não sei se é o Gabriel, não sei, Gabriel. Destino, Isso, ele não é isso mesmo. ele usa muita, os ritmos, assim, é muito bacana. Inclusive lá em Santarém, o Gileno, porque assim, a gente tinha, com a internet a gente vai conhecendo muita gente. E aí eu era muito fã do baixista que tocava tocava com o Gileno, que é o Ricardinho Paraíso, né? Que também foi meu professor também. E ele, lá nessa época a gente foi tocar com Jardim Percussivo, né? Grupo Trabalho em Família. Tapa Jazz. Tapa Jazz. E aí o Gileno, olha, chegando lá, vou apresentar pra vocês os meninos lá e tal, do Cilibrino. Pô, a gente tava ansioso pra conhecer os caras, né? Lembra? É. A gente conheceu o Ricardinho Paraíso, que é um baita do baixista aí. O Gabriel Nobre, né? Que é o a galera toda do Cilibrino ali. Então, querendo ou não, hoje, através de dessa estrada, a gente vai conhecendo. Hoje, com a internet, por incrível que pareça, mas a internet hoje em dia é um como é que eu posso falar? Um cartão postal, assim, pro mercado. Hoje em dia, no meu Instagram, assim, a galera, por exemplo, o baixista do Gustavo Lima, é um outro mercado que através de um vídeo vai chegando em vários músicos, né, do mundo todo, do Brasil todo. Então, esses caras hoje fazem parte, né? A gente conversa com eles, que é importante também saber do mercado. O mercado, enfim, vários estilos, né? Expande para vários estilos, mas é importante também a gente saber como funciona. Mas é isso que eu ia falar ainda agora. Porque uma coisa é tocar música instrumental. Leva a outra, né? Música instrumental, que às vezes tu tem que te comportar no momento da música, mas pode fritar em outro. E quando tu trabalha com cantor, é outro comportamento. Tu tem que ser Tu é acompanhante, né? Eu sempre falo pra eles, não vai querer fazer o que tu faz no instrumental com o cantor, que tu vai pegar uma bicuda na hora, o cantor vai te derrubar. Então, tem gente que tem que ir aprendendo como se comportar em cada tipo de trabalho, que isso é uma coisa que eu te falo, que a geração de hoje, às vezes, não sabe se comportar. E como eles sempre tiveram com a velha guarda, com os caras mais velhos, eles conseguem enxergar, por exemplo, ele falou do Davi, como se comporta na música com o cantor.
Então acho que isso é uma certeza de que são coisas diferentes, né? Cada estilo é uma parada. Como o Ney falou, né? Que ele chegou lá no Rio e não sabia. Ele viu que ele não sabia. Ele viu os caras tocando e aí preenchia muito no palco. Ele viu que ele não sabia. Ele tava tocando baixo como fosse sax, como fosse piano, um instrumento melódico. E lá ele foi reaprender a tocar contrabaixo, como ele falou no podcast. Sim. Então, é isso. Márcio, fala um pouco então agora pra gente dos teus trabalhos, do Jardim Percussivo e do Amazônia Ímpar. O Jardim Percussivo é um projeto que eu fiz para que os alunos mais tivessem uma, digo assim, já tivesse mais avançado, tocasse e gravasse comigo. Antes de gravar esse disco, eu fiz um vídeo, né? Um vídeo lá no Pardal. É um clipe. Uma espécie de um clipe. Daí surgiu o CD. O CD, como eu falei, na época, foi um braço para que os alunos mostrassem seu trabalho. Um resultado. Não foi nem para mim tocar, foi para a garotada. E o segundo, Amazônia Ímpar, já foi um trabalho que foi um trabalho meio individual. Eu até te falei, né, que tanto o Amazônia Ímpar quanto o Jardim Percussivo foram CDs que não partiram da melodia primeiro. Eu primeiro trabalhei com a percussão. Então eu tenho uma parceria com o Pardal lá, que é o Floresta, né? Floresta dos Pássaros. Floresta dos Pássaros, que eu meio que escrevi na percussão toda. Parte A, parte B, parte C. Mandei pro Pardal um pedacinho de melodia lá e desenvolveu. Todos os dois CDs eu quis mostrar o caminho ao contrário. Primeiro o ritmo para depois ver a melodia. Então são dois trabalhos, um para mostrar a molecada e um para mostrar minhas composições. Inclusive, o BG de hoje é a Sombra da Samalmê, né? Que é uma parceria com Jacinto Calage, né? E o que tu pode falar dos trabalhos do Manaril, Ritmos e Tambores da Amazônia e o DVD Sons da Floresta? Esse CD do Manari, eu acho que foi o CD que abriu portas, assim, para percussão instrumental, porque talvez, né? Talvez, eu não sei se foi primeiro o Manari ou foi do teu pai, não sei quem foi primeiro. Instrumental, nem sei qual foi as datas. O do Manari foi 2016? Acho que sim. Depois vai ser depois, né? Ele é amazônico, eu Sim. acho que, não sei se é 14 ou se é 18. O Manari foi um grupo que talvez embelezou um grupo, né, de percussão, que foi um dos primeiros a trabalhar com música instrumental. Porque eu não lembro, assim, de outros, assim. Sim. Acho que não tinha nem coragem, né, com aquele que eu conversei. Primeiro que é muito mais complicado trabalhar com música instrumental do que cantado. E foi realmente, acho que ele abriu muitas portas, porque tu sabia que na época que o Manari surgiu, apareceram muitos outros grupos de percussão. A gente influenciou... Brasil, tu diz? Não, em Belém mesmo. Belém? Influenciou muita gente. E um trabalho, a gente teve muita parceria com a DBE, esse disco. Gravamos ali no Pardal, não, lá no Midas? Não, no outro, não é no Ápice. Ápice, com Assis. Trabalho de muita pesquisa, que eu até falei um pouquinho pra ti, né? Não sei se eu falei aqui ou foi fora. Que a gente trabalhou muito com as rítmicas amazônicas e estudos da África-Cuba. Essa era a pesquisa da música paraense com a música do mundo que entrou nesse disco que eu acho que foi um sucesso. Inclusive tem uma música, bora tocar ela? Dançando no Rio? Bom, então vamos ouvir logo. Dançando no Rio talvez seja a música carro-chefe do Manari que... Esse é do Tambores da Amazônia, né? Esse eu acho que foi bem antes. Foi...
Muito bom. Dançando no Rio. É, muito bom. Uma das músicas mais tocadas na Rádio Cultura na época. Essa daí é clássica. Bom, gente, agora a gente já está, como a gente diz aqui, rumando pra beira. Já estamos remando pra beira, né? Então, antes de fazer um bate-bola final aqui com vocês, eu queria perguntar pro William e pro Wesley. Embora vocês já tenham até falado alguma coisa, mas se vocês quiserem citar ainda mais algum, quais são os guitarristas e os baixistas daqui de Belém que são referência pro som de vocês? Acho que guitarrista daqui que eu tenho como referência assim o Gileno, o Davi, o Igor, o Kim também, o Kim, muito bom. E foi meu professor também, eu tive acho que fiquei uns 3 meses lá com ele, Careca Braga, também me deu muitas aulas lá. E também tem referência, né, da própria guitarrada, né, tem outro. Sim, da guitarrada Não também. pode esquecer disso. Exatamente. Felipe Cordeiro, Manuel. O Manuel foi um cara que também me deu muita oportunidade, assim. Acho que eu fui, tem até uma foto da gente, eu um molequinho com a guitarra dele, assim, numa gravação que ele fez. O Manuel foi um outro cara, assim, também que eu tenho, assim, como maior referência também aqui. O Felipe, eu ia muito pros shows, até falei pra ele agora que eu ia pros shows ajudar ele como road, né, como sempre. Ficava olhando o Felipe tocando assim, cara. Que hoje toca com o Felipe, né? Eu fiz um show recente com ele também. Eu vi. Isso é muito Bom, bacana. os baixistas que eu tenho como referência, cara, assim, primeiro, vou falar lá atrás agora, um pouquinho lá atrás. O Kizan, apesar de eu não ter convivido muito, mas eu escutei muito no YouTube, o Mestre Totó, o Maestro Totó também, tocou na banda nova, né? Sim. E eu acho que foram os caras que... O Totó foi um cara que renovou, assim, acho que a forma de tocar carimbó, porque o próprio Kizan, são 2 baixistas que tinham uma forma de tocar com melodias, entendeu? Melodias, assim, então não era só a marcação, todos os 2 tocavam com uma forma melódica, assim, eles tocavam a nota, né, e o acorde junto, como fosse um acorde, né, junto com uma melodia. E aí depois foi o Adobé, que é minha maior referência, assim, eu falo pra ele que foi um dos caras que eu me inspirei, né, assim, a tocar contrabaixo, vídeo tocando, aquilo me dava muita vontade de ser que nem ele também, assim, né. E logo depois veio o Ney, né, o Ney também, um dos caras assim. Então, o Ney Conceição, o Kizan, Totó, Adobé.
E Tem Babu, né? Babu também. Mas eu falei, até como ele tá perguntando, acho que eu tive mais convivência, então foi com esses caras aqui. Realmente foi minha referência. Assim, eu assistia muito vídeo do Odobé e do Ney. Eram dois caras que eu ficava vendo 24 horas assim, vídeo. Então acho que a minha forma de improvisar, tanto é que existe uma coisa depois que o Juliano falou pra mim, só com o tempo que a gente ia entender isso. Como eu tava observando muito o Ney tocar, o Ney, o Odobé, eu tava tocando como o Ney já, uma forma de tocar, de improvisar como o Ney. E aí isso eu não tava com a minha identidade. Então isso demorou um tempo pra eu ter a minha identidade como improvisador, né? Até hoje, mas claro, não tem como a gente... São influências. Eu sou influência, não tem como a gente deixar Passear. não tem como. Algumas frases vão sair porque a gente ouviu muito. Eu ouvi muito o Ney tocar, né? Eu ouvi muito, assim, muito, teve um DVD. Eu ficava, esse aí, como eu ficava, era quase 24 horas. Às vezes eu queria chamar pra almoçar, não, deixa eu ficar aqui, isso aqui, aquele negócio da Neuro, né? A gente tá O aqui, disco que ele fez com as músicas do Bertram. isso, eu escutava direto, faltava direto. furar o dedo, né? Eu tava furar o rádio, era. O melhor de José System. Roberto. É esse mesmo. Eu cheguei a pegar a época eu sou de dormir, eu cheguei a pegar a época do System. O Data tá lá Eu também. só, lá, justamente, isso aí, eu só tava furar o... E aí falou, tá bom, eu escutava direto, 24 horas. Aquele lá era... Aquele disco ali é fenomenal. mesmo, Muito bom. O Paulo Levi tá lá também. Levi tá? tá lá. É. O Léo Gandeman participou. Gandeman também. O Léo Moeira. Então foram... Eu digo os dois daqui, né? Os daqui, sim. Dadá e o Levi. Levi. Bom, então bora fazer esse bate-bola rápido com vocês. Pros três, hein? Essa primeira aqui é pros três. Uma palavra que define o que é ser um músico da família Jardim. Difícil, pegou difícil. Não, o chefe responde. Acho que é verdade. Boa. Eu acho que uma palavra só? Pode falar. Pode falar mais. Acho que a minha mãe, a Dona Socorro, ela é a pessoa que faz essa união, porque ela também, além de ser uma pessoa maravilhosa, ela é também cantora. Eu acho que ela é a cara da família Jardim, mais do que a gente, inclusive. Ela é mais famosa do que todo mundo junto. É verdade. Socorro. Maravilha. Márcio, qual o próximo ritmo que tu queres explorar na percussão? Olha, o que eu estou explorando agora é a minha atividade como professor. Esse é o melhor ritmo, a melhor coisa que eu sempre fiz muito isso, mas agora, com o correr do tempo, a idade vai chegando, não sou mais garotinho, mas estou me cuidando. Aí eu adoro dar aula. Eu adoro estudar meu instrumento, todo dia eu pego no meu instrumento. Então, na verdade, é difundir os ritmos amazônicos. Isso, mas principalmente passar para essa galera aí. Esse que é o mais importante para mim. Que é muito importante aprender. Hoje, garotada, como ele falou, o virtuosismo, quer sair fritando, quer tocar, mas esquece da nossa essência, entendeu? E outra coisa que eu quero deixar aqui, eu acho que é importante a gente falar, procure sua identidade. E sempre leva, eu acho que o Odobé foi um dos caras que mais me ensinou isso. E o papai também, que levar a nossa música para fora. Os gringos não vão querer fritação, não vão querer ver isso, vão querer ver o nosso som, entendeu? Então, você que está vindo mais novo que a gente aí, conscientize disso. É muito importante o nosso som, as nossas referências, que também aqui tem muito músico pancada, que como a gente acabou de citar aqui vários deles. Então, é importante levar isso para... Então, onde eu for, tocar por aí, viajar, eu falo disso, né? Eu falo do nosso trabalho em família, falo dos músicos paraenses, do nosso Pará, né? Eu acho que é importante ter. Assim como esses caras têm orgulho lá fora. Isso aqui é americano. Os caras agora eu vou trazer um projeto meu que eu vou fazer, que é o Amazônia Groove, dia 6 de agosto. Eu vou trazer um percussionista, que também é muito fluente, ele inclusive é fã dele também, que é o Murilo, ele toca com uma dupla. Já trabalhou com todo mundo sertanejo, Maria Mendonça, Rico Juliano, e ele hoje atualmente está com o Rico Juliano. Ele tem um curso de guira, que o Luan Luiz Guerra comentou, olha, tem um menino novo que tá
estourando com a internet com isso. Então esse cara tem orgulho de falar da guira, ele tem um curso de guira, entendeu? E a gente tem orgulho de falar disso, da naturalidade dele lá, do som dele, entendeu? Então acho que pra onde a gente for, a gente tem que ter orgulho de levar o nosso som, entendeu? O nosso Pará tem muito a contribuir, porque as pessoas de fora admiram muito a gente, muito mesmo. Coisa que a gente não tem nem noção, assim, as pessoas admiram, às vezes a garotada daqui não dá valor nisso, de menosprezo, carimbó, o boi, sabe? Eu acho que eu mesmo, não vou mentir não, eu mesmo já fui um cara que na época eu tava querendo só instrumental, então eu mesmo critiquei, não quero tocar isso. Então, hoje, através da nossa influência com o Márcio, o Adalber e essa galera toda, então isso mudou minha cabeça. Então, assim como a gente passou por essa fase, eu quero que a garota nova também entenda isso, que é muito importante a nossa cultura, a nossa essência, entendeu? Ter a música amazônica com a gente pra onde a gente for. Porque é muito. A galera pira. De fora pira. Então, pra ti, Wesley, agora. Qual é aquele disco essencial de baixo que pra ti é uma verdadeira aula e referência constante de estudo? Daqui eu posso ser fora. Bom, daqui, acho que o disco do Ney, né? Eu gosto muito daquela swingada, a música dele, eu gosto muito. Tem uma outra que a gente tocava muito, lembra? É muita coisa pra lembrar agora. E eu escuto o Vitor Hugo também, um disco muito importante, que é um disco onde infunde a questão de técnica, né? Um disco, então eu misturo o nosso swing com a técnica do Vitor Hugo, tem Marco Miller, que também gosto. E escuto o baixista muito também com a questão do Mauro Sérgio, né? Que é um disco que eu acho que ele tem, que inclusive é parente, né? Parente nosso, falecido, né? Mauro Sérgio. Então, acho que são esses discos muito importantes, assim. E o Ney, né? O Ney poxa, né? Sem comentário, assim. Disco importante. Agora pra ti, William. Qual instrumentista, guitarrista ou violonista é a tua maior bússola na hora de buscar novas sonoridades e texturas? Isso pode ser daqui. Fora, como tu quiser. Eu vou falar primeiro de fora, que foi um dos caras, que foi o primeiro, na verdade, foi o primeiro guitarrista que esse cara me mostrou que até hoje, pra mim, a referência é o cara que revolucionou a música, que é o Pat. O Pat, eu não vou falar, não sei o sobrenome. Isso, não sei como é que fala o sobrenome dele certo. Mas esse foi um dos caras que todos os discos dele eu ficava, e interessante, tinha uma música lá que era com synth, que ele toca com synth, que a primeira vez que eu escutei ele me mostrou, acho que eu tinha uns 10 anos. Não, eu tinha uns 10 anos e ficava assim, caramba. Cadê essa teclada? Que som, a sonoridade, que tipo, não é só o som da guitarra crua, assim, ele explorava várias coisas e tinha vários. A banda dele tinha, todo mundo, cada um tocava mais de um instrumento ali, né? O Marçal na percussão, né? Ali é uma aula. Que teve o Richard Bonar, nem só baixo. Isso, cantando aí. Cara, eu acho que pra mim o Pat assim, é uma influência assim que acho que quem é guitarrista tem que passar por ali. Assim como o Diaco também. É uma aula, na verdade. É uma escola, o Diaco Pastor. O cara que revolucionou o baixo. Eu acho que são uma aula, assim, pra qualquer instrumento, na verdade, assim. Isso eu tenho é a minha grande referência, assim. E daqui, claro, tem vários, tem o Gileno, o Cacique Camutá. O Chimbinha também. O Cacique Camutá é referência daqui, né? Com certeza. Assim, o Gileno né? Chimbinha também, um cara que... Cara, o Chimbinha... Esse é outro cara que tem orgulho também da nossa música. O Chimbinha, a gente fez o show com o Biafra e quando acabou a gente foi pra casa dele. A gente foi um bate-papo. O Chimbinha conhece muita música. Muita música, é verdade. Muita música, tipo, a galera acha que é só aquela área que ele tem. Trabalha, né? Que ele trabalha, mas ele conhece o mundo, assim. Expande, Então a última para vocês três. Um lugar em Belém que é a cara do som de vocês. Rapaz, atualmente. Um lugar de Belém, não precisa ser onde se toca. O lugar de Belém. Um lugar de Belém. Primeiro a minha casa. Lá tem tudo. Tem a música, tem a comida da mamãe, tem tudo. Tem os tambores. Tem tudo. Acho que é o primeiro lugar. Acho que é a Praça da República. Outro lugar também, a Praça da República, o Pavulagem, né? Batia direto lá, né? Acho que veio o peso também lá, porque ele tem toda essa vivência do Pará, comida.
A minha casa eu Ver Peso. Tem comida. Praça da República e tu. Rapaz, já feira da pedreira. Sacanagem. Porra, a feira. O cara encontra tudo, né? Bom, gente, foi um prazerzaço ter vocês aqui. Né? Antes de eu fazer o texto final aqui para a câmera, antes não, depois a gente pode ouvir a última, né? Bota com a Maria Alta do Bora. Zé Percussivo. Bora. Então, antes de tocar, é isso aí, gente. O Jambu Podcast, onde o improviso treme, de hoje encerramos por aqui. Mas você já sabe todo o esquema. Vai no Instagram, vai no Facebook, vai no YouTube, comenta, compartilha, ativa o sininho. Faz toda essa presepada das redes sociais, né, Wesley? É isso aí, vamos ficar agora com o som da Família Jardim. Taca. Bora. 1, 2, 3.